O sagrado e o profano. Você já sentiu que algo invisível sustentava o mundo? Algo que não se vê, mas se pressente? Algo que não se explica, mas transforma o ar, o tempo, o espaço. Como se por um instante a realidade comum se rasgasse e do outro lado houvesse algo maior, inominável. Mircea Eliade chamou isso de sagrado. Ele não estava falando de religião, mas de uma estrutura interior, um modo de habitar o mundo. Porque há momentos em que tudo se torna símbolo e há outros em que tudo é ruído. Quando cruzamos as fronteiras entre o sagrado e o profano, não mudamos apenas de lugar, mudamos de estado. Mas será que ainda sabemos reconhecer o sagrado? Ou será que nos perdemos no cotidiano, nos rituais automáticos, nas palavras vazias? Essa é a reflexão de hoje. Não é sobre fé, mas sobre a forma como o invisível ainda tenta tocar a matéria, mesmo quando esquecemos de sentir. No coração de uma cidade moderna, um velho templo resistia ao tempo. Não era grandioso nem conhecido, mas havia algo ali. Um silêncio diferente, como se o espaço estivesse suspenso. Como se, ao cruzar a porta, o tempo obedecesse a outra lógica. As pessoas não falavam alto ali, mesmo sem ninguém pedir. Tiravam os sapatos, tocavam as paredes com reverência e saíam em silêncio, como quem carrega algo de volta consigo. Mircea Eliade, historiador das religiões, dedicou sua vida a compreender esse tipo de fenômeno. Para ele, o mundo era dividido em dois modos de ser, o sagrado e o profano. O sagrado não era sinônimo de religião. Era o momento em que o mundo revelava algo além de si. Um objeto, um gesto, uma pedra. Tudo podia se tornar sagrado se fosse tocado pela experiência do absoluto. Já o profano era o tempo linear, o cotidiano repetitivo, as horas que passam sem deixar marcas. Essa distinção não é visível, não se mede com aparelhos, mas pode ser sentida, no modo como alguém acende uma vela, no silêncio antes de uma música começar, no instante em que o olhar se transforma em ritual. O sagrado não está onde está Deus, está onde estamos inteiros. Vivemos cercados por objetos, mas esquecemos que para o ser humano ancestral, nenhum objeto era apenas o que parecia. Uma pedra podia ser o umbigo do mundo. Um fogo podia ser a repetição do fogo original, o que acendeu o tempo. Eliade descreve isso como o eterno retorno, um mecanismo invisível que faz com que cada gesto sagrado reconecte o homem ao mito, à origem, ao que é eterno. Não era o pão em si que importava, era o pão partilhado no gesto certo, no momento certo, como repetição de um ato primordial. Não era o nascimento de um filho, era o nascimento do próprio cosmos em miniatura. O sagrado cria eixos, pontes entre o aqui e o lá, entre o agora e o sempre. Mas quando essas pontes se rompem, sobra o tempo vazio, o espaço sem alma, o cotidiano como uma marcha cega. O mundo moderno dissolveu os rituais, desconectou o gesto da origem e, com isso, talvez tenha diluído também a alma do mundo. Hoje, tudo é funcional, utilitário, objetivo. Mas o que acontece com um ser simbólico quando se afoga em significados rasos? Talvez o sagrado não tenha desaparecido. Talvez só esteja esperando ser reconhecido de novo. Nós achamos que sabemos quem somos, mas o que nos constitui não é só biologia, história ou desejo. É também o modo como habitamos o mundo. Há dias em que acordamos e tudo é ruído. O trânsito, as metas, o celular vibrando. Nada parece ter profundidade. Vivemos no modo profano, no automático. Mas às vezes algo interrompe. Um cheiro que remete à infância, um pôr do sol inesperado, um gesto de ternura. E por um breve instante, sentimos que pertencemos a algo maior. Não porque entendemos, mas porque sentimos. Esse instante é uma fissura. E dentro dessa fissura, o eu se lembra.
não do que possui, mas do que é. Talvez seja por isso que nos sentimos tão exaustos, porque nos esquecemos de viver com presença, de dar significado aos nossos próprios gestos. Fazer café pode ser ritual. Abrir a janela pode ser ritual. Dizer bom dia com o coração aberto também. Mas para isso, é preciso estar inteiro. E ser inteiro exige ruptura, com a pressa, com a distração, com a ideia de que tudo é só mais uma tarefa a cumprir. Nós não somos máquinas, somos símbolos. E estamos adoecendo, porque esquecemos de nos carregar de sentido. O sagrado começa aí, na forma como seguramos a xícara, na escuta sem urgência, na atenção com que olhamos o outro. Porque talvez o que nos cura não é mudar de vida, é lembrar de como estar vivos. E se fôssemos nós, tentando atravessar a vida com um mapa incompleto? E se fôssemos nós, construindo muros onde antes havia altares? Hoje, tudo parece igual. Escritórios, casas, cidades, tudo segue um padrão, uma lógica, uma eficiência. Mas e se estivermos pagando um preço alto demais por isso? E se a falta de sentido que sentimos não for fraqueza pessoal, mas a ausência de sagrado em nossas rotinas? E se essa ansiedade difusa for saudade de rituais que não sabemos mais criar? Mircea Eliade dizia que, sem o sagrado, o ser humano perde a vertical, passa a viver apenas no plano horizontal, acumular, produzir, responder, cumprir. Mas, e se o que mais precisássemos agora fosse reaprender a parar, a marcar o tempo com significados, a inventar símbolos que deem peso ao invisível? Imagine um jantar em silêncio, como se cada alimento fosse um presente. Imagine um banho como um retorno ao útero do mundo. Imagine um abraço como um templo que se fecha por dentro. Não estamos sugerindo rituais religiosos, estamos sugerindo presença. Talvez o sagrado nunca tenha sido sobre crença, mas sobre entrega. E se fôssemos nós os que podem reencantar o mundo, através do gesto simples, da escuta verdadeira, do cuidado sem pressa? E se tudo isso já fosse sagrado, mas esquecemos de olhar? Mircea Eliade não estava falando de Deus, estava falando de nós, do modo como nos relacionamos com o mistério, com o tempo, com o outro. O sagrado e o profano não são lugares distintos, são estados de consciência, modos de presença. Hoje, vivemos no tempo da aceleração, do excesso, do cansaço. Mas talvez dentro de nós ainda exista um espaço intacto, uma clareira, um altar silencioso que nos espera. Talvez o sagrado não esteja perdido. Talvez ele só precise ser relembrado, redescoberto, reativado. Num gesto, numa pausa, num olhar. E se resistir for isso? Reaprender a dar sentido ao cotidiano, habitar o mundo com reverência, caminhar como quem pisa em chão sagrado, mesmo que esse chão seja o da própria casa. Talvez o que nos falta não seja mais fé, mas simplesmente ser. Porque quando o invisível toca o visível, o mundo inteiro respira diferente. E nós também. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like, porque isso me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. E se conhece alguém que se beneficiaria desse vídeo, compartilha. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada vídeo é um convite para expandir a consciência e transformar a sua realidade. Agora, se você quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela, que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!